Boa noite, aqui é o canal do Grupo Espírita Meimei. Estamos trabalhando atualmente virtualmente, de modo virtual. No momento estamos trabalhando com a campanha de inverno 2021, onde nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, produtos de higiene. Todas as terças-feiras, das 14h30 às 16h30, e também aos sábados, das 9 a meio-dia, na Rua Copacabana, 175, no Jardim Hollywood, em São Bernardo do Campo. Aqueles que desejarem poderão também estar efetuando as suas contribuições através de depósito bancário. Todas essas informações que eu estou passando para vocês estão ou na nossa página do Facebook, ou então na descrição da palestra de hoje, que é na parte inferior da sua tela. Nós continuamos com as vibrações. O documento também para preenchimento está na página do Facebook, ou então também aqui embaixo na descrição da palestra. A vibração ela é feita todas as terças-feiras, das 14 às 14h30. Nós pedimos que, além de preencher o formulário, nesse horário a pessoa entre em vibração, lembrando sempre que a palestra também faz parte do tratamento. O atendimento fraterno também é necessário preencher o formulário e nós estaremos entrando em contato. Muito obrigado, boa noite e uma boa palestra. Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Meimei. Mais uma vez estamos aqui agradecendo pelo convite, pelo carinho de todos vocês. E estamos juntos aqui para que a gente possa, como aprendizes do Evangelho, aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e os ensinamentos da nossa querida doutrina espírita. Vamos então nos reunir e vamos concentrar as nossas energias nesse momento para a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, e vamos entrando em contato com toda essa equipe de espíritos amigos, de espíritos benfeitores, que neste momento nos abraça, nos ampara e nos sustenta, e agradeçamos a todos esses mentores espirituais, ao nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer pela presença de todos eles, por todas as bênçãos que nós recebemos diariamente, por todas as oportunidades, por tudo aquilo que acontece em nossa vida, mesmo aquelas coisas que às vezes nos parecem não tão boas, mas que servem para o nosso aprendizado. Obrigado pela nossa saúde e por este momento de estarmos aqui reunidos mais uma vez, entre amigos, entre irmãos, para o estudo do Evangelho e para o nosso engrandecimento como verdadeiros cristãos. Muita gratidão a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, o nosso irmão maior, o Mestre dos Mestres, o Príncipe da Paz. E muito obrigado a toda essa egrégora espiritual que se reúne à nossa volta para que possamos aprender um pouco mais. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, gente. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus realmente seja sentida por todos nós, E que nesses minutos que a gente vai estar aqui reunidos, a gente possa sentir mesmo o abraço de toda essa equipe espiritual que está conosco nesse momento. E que nos traz todas essas energias positivas que a gente consegue sentir mesmo estando distantes fisicamente, Porque o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso pensamento, ele está muito unido.
E o tema que nos foi proposto para hoje chama-se autolibertação. E ele tem como referência a mensagem número 47 do livro Fonte Viva, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E essa mensagem ela começa com uma orientação do apóstolo Paulo, quando ele diz: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. E a primeira frase dessa mensagem diz o seguinte: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, grilhetas significa algemas, então se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo a nada tendo, com todos e sem ninguém. Essa lição, assim como todas as outras, de Emmanuel, ela é muito significativa e ela nos dá margem a muitas interpretações. E na tentativa de facilitar o nosso entendimento, e para ilustrar o nosso encontro de hoje, eu me recordei de uma história que aconteceu com um conhecido meu, uma história verdadeira, e que eu acho que retrata bem o que essa lição quer nos ensinar. E a história conta que ele era um rapaz, que desde os seus 19, 20 anos de idade, mais ou menos, ele começou a se envolver com o álcool. Então, junto com os amigos da escola, do trabalho, ele fez da bebida a sua companheira de praticamente todos os dias. Para ele, não fazia nenhum sentido ir a uma festa, a um almoço ou qualquer tipo de encontro se ali não estivesse presente uma cerveja, a caipirinha, o conhaque ou qualquer outra bebida alcoólica. Felizmente, esse rapaz ele não se tornou um dependente químico do álcool. E também ele nunca se envolveu em confusões, em brigas, acidentes. Não, felizmente não, porque ele era um rapaz muito responsável. Nunca faltou no trabalho, nem se atrasou por causa da bebida. Porque mesmo sem ele saber, sem ter nenhum conhecimento sobre a espiritualidade naquela época, ele sempre esteve muito bem amparado pelos seus mentores espirituais. Mas ele não conseguia largar aquele hábito, que para ele era uma coisa assim muito natural, porque a maioria das pessoas que conviviam com ele eram assim também. E ele foi levando a vida, prosseguiu na sua vida profissional, ele se casou, teve 2 filhos, até que quando ele estava perto de completar 40 anos de idade, começou a passar por muitos problemas pessoais. Seu casamento acabou, ele ficou longe dos filhos que foram morar no interior, começou a ter muitos problemas de relacionamento com a ex-esposa, se sentiu abandonado, incapaz, solitário. E num desses dias que ele passou por muitos aborrecimentos e muitas angústias, quando anoiteceu, ele resolveu ir para um bar. E ele passou ali simplesmente a noite inteira bebendo. Ele só voltou para casa de manhã. Então, depois de um dia nervoso, sem se alimentar, sem dormir, bebendo tudo o que aparecia na frente, evidentemente que ele começou a passar muito mal. Ficou ali sozinho dentro do apartamento, teve dores de cabeça muito fortes, vômitos, diarreia, e ele achou que naquele dia ele ia morrer mesmo. E aí, depois desse dia terrível, felizmente ele melhorou, ele se alimentou e resolveu mudar. Ele foi uma pessoa que sempre teve interesse em conhecer o Espiritismo, mas não tinha oportunidade para isso. Então ele procurou uma casa espírita, ele começou a estudar, ele foi compreendendo pouco a pouco a necessidade de largar aquele hábito que estava causando tanto prejuízo na sua vida. Bom, gente, para resumir, hoje, mais de 20 anos depois que aconteceu tudo isso, ele abandonou
completamente a bebida alcoólica. Agora, o mais surpreendente, o mais interessante dessa história é que ele descobriu, depois que ele parou de beber, ele descobriu que, na verdade, ele bebia não é porque ele gostava do sabor da bebida. Ele bebia para se sentir incluído naquele grupo de amigos. Hoje ele consegue frequentar qualquer ambiente sem precisar da bebida para se divertir, para aproveitar, para curtir os bons momentos da vida. Tudo isso por quê? Porque ele deixou de ser influenciado pelo meio ambiente e passou a fazer uso da sua autolibertação. Ele descobriu que essa autolibertação seria a sua maior defesa. Agora, trazendo essa história aqui para a nossa realidade, quantos de nós também não deixamos o meio social comandar a nossa vida? Quantos de nós deixamos de lado a nossa autolibertação? E o que vem a ser autolibertação? Autolibertação está relacionado com independência, com liberdade, com autossuficiência. Pela explicação da espiritualidade, a autolibertação é a habilidade de dirigir bons sentimentos em relação a si próprio. É a capacidade de sustentar crenças, atitudes e escolhas que correspondam ao seu legítimo valor pessoal. É uma expressão do alto amor, como se fosse o alicerce psicológico e emocional da nossa maturidade. Ter autolibertação é conseguir fazer uma conexão consigo mesmo, se libertar de padrões idealizados pela sociedade e ir em busca daquilo que é melhor para si mesmo. É uma mudança na forma de se relacionar consigo mesmo, através de um foco mental positivo. O problema é que ainda existem aqui na nossa intimidade, no nosso coração, ainda existem muitos inimigos que trabalham contra esses nobres propósitos de crescimento pessoal. São velhas programações da nossa mente que fazem com que a gente se torne escravo de processos de desamor e de crueldade com a gente mesmo. Mensagens da nossa intimidade que vão corroendo a autoestima e a segurança de cada um. Certa vez, Jesus disse assim: ama-te a ti mesmo. Somente aprendendo a nos amar é que nós vamos conseguir transformar esses padrões negativos em respeito, em reflexão, em auto-perdão, em amor próprio. Quando nós não reconhecemos o nosso valor, nós vamos vivendo à mercê de estímulos evolutivos que nós vemos em outras pessoas, em doutrinas espirituais, em posição social, em cargos profissionais, em algumas filosofias e principalmente na mídia, na publicidade. Estímulos que vão impondo para nós quem nós somos e o que nós devemos ser. É certo que nós não fomos criados para viver isoladamente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Nós fomos criados para viver em sociedade, para viver em grupos sociais. Somos todos dependentes uns dos outros e necessitamos sim uns dos outros. Mas a convivência e essa necessidade da vida em sociedade não pode chegar ao ponto de nós depositarmos em alguma coisa ou em alguém a responsabilidade de nos fazer felizes ou de determinar as nossas escolhas. Nós devemos ouvir todos aqueles que convivem conosco, é claro, tendo como objetivo principal o compromisso com a nossa melhoria, o nosso crescimento moral. Mas nós precisamos, acima de tudo, refletir e ter como guia os sentimentos positivos e a consciência individual. E a nossa consciência, ela sempre nos dá um alerta sobre tudo que a gente pensa, o que a gente sente, tudo que a gente faz. Quando nós ouvimos os bons sentimentos, nós nos tornamos muito mais úteis para Deus, nos tornamos mais úteis para o nosso próximo e, consequentemente,
mais úteis para nós mesmos. Essa atitude da autolibertação, ela pode ser resumida na seguinte frase: entrego-me a mim mesmo e respondo por mim. O princípio básico da autolibertação é somente eu posso dizer o que eu quero e interpretar através dos meus sentimentos o que eu realmente preciso para crescer como indivíduo, para crescer como ser humano. Autolibertação é agir e pensar seguindo esse princípio. Mas, evidentemente, sempre tem que ter um mas, né, gente? Sempre respeitando o direito do outro. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se essa obrigação de respeitar o direito do outro tira do homem o direito de ser senhor de si mesmo. E a espiritualidade responde que não, de jeito nenhum, porque esse direito é a própria natureza que nos concede. Então é preciso tomar esse cuidado. A nossa convivência aqui no plano material, ela é caracterizada por comportamentos que frequentemente nos afastam de usar nossa autolibertação. São poucas as pessoas que não ficam dependentes dessas influências. E muitas vezes, em função do ciúme, da inveja, da cobiça, nós temos a ilusão de alcançar o nosso progresso seguindo o modelo do outro. E vamos deixando de lado o nosso direito natural de pertencer a nós mesmos. Vamos nos apegando a pessoas conhecidas como celebridades, aos bens materiais passageiros, como se essas coisas fossem uma referência de bem-estar e de equilíbrio. Tem alguns momentos que parece até que nós somos treinados para ter medo de ter bons pensamentos sobre nós mesmos. Parece que nós somos treinados para atender somente às expectativas do meio social, da sociedade, para ter dúvida sobre a nossa capacidade de gerenciar o nosso próprio caminho. E essa falta de autolibertação, consequentemente, ela vai gerar consequências, né? Claro. E talvez a pior dessas consequências seja viver medindo o nosso valor pessoal pela avaliação que o outro faz de nós. Quando a gente se permite ser definido pelo outro, com certeza nós vamos enfrentar muitos conflitos interiores. Nós vamos gerar decepções e frustrações para nós mesmos. É muito comum nós agirmos contra os nossos sentimentos, só para agradar, só para se sentir incluído, com aquele medo de ser rejeitado pelo grupo social. É justamente o que aconteceu com o rapaz daquela história que eu contei para vocês no início. A autolibertação, ela é a maior defesa da nossa alma, porque ela produz serenidade, ela aumenta a autoconfiança, ela nos coloca em contato com as nossas aspirações superiores. Mas o que a gente precisa fazer, então, para conquistar essa autolibertação? Em primeiro lugar, como tudo na nossa vida, é preciso ter vontade. Qualquer coisa que a gente quiser fazer nessa vida, se nós não tivermos vontade, se a gente não for atrás, não vai acontecer. É preciso se armar de muita coragem para abandonar velhos hábitos que nós estamos acostumados e seguir os sinais que indicam novos caminhos. Então, nós vamos precisar responder para nós mesmos algumas perguntinhas simples que têm origem nos nossos medos, nas nossas ansiedades. Perguntas do tipo: será que eu vou conseguir responder pelo meu futuro? Será que eu estou dando passos seguros para o meu melhoramento? E por que eu estou fazendo essas escolhas aqui? Estou fazendo essas escolhas por necessidade ou é por influência das outras pessoas? Essas preocupações, elas são perfeitamente naturais, porque a gente não quer falhar nas nossas escolhas, né? Esses medos ainda estão refletindo a nossa dependência do meio social.
Quem é que gostaria de ser criticado pelo caminho que escolheu? Então é muito natural ter essa preocupação. Mas essa é a hora da gente escutar os nossos sentimentos e seguir adiante. Ouvir os sentimentos, evidentemente, nem sempre significa escolher o certo, o ideal, mas significa escolher pelo próprio caminho, em busca de uma experiência sentida e conquistada dentro da nossa própria realidade. Nós vamos precisar assumir a responsabilidade por essas escolhas, com certeza. É um preço que nós vamos precisar pagar para descobrir quem nós somos verdadeiramente. Mas o que vale é a intenção. E baseado numa intenção positiva, cada um de nós vai conseguir assegurar o seu equilíbrio e as suas escolhas nesse infinito aprendizado que é a nossa vida. Tem um livro que chama-se Escutando Sentimentos, né? Que é de autoria de Hermance Dufour. E nesse livro, Hermance Dufour, ela nos ajuda um pouquinho nessa coisa de conquistar a nossa autolibertação. Ali, ela relaciona os 4 passos iniciais para a gente conquistar a nossa autolibertação. E segundo ela, o primeiro passo é a gente ter autoestima. É aprender a se valorizar. Somente aquele que se ama vai conseguir ter a consciência da sua real importância. Porque se nós não conseguirmos nos amar, como é que nós vamos fazer fluir esse amor ao nosso próximo? O segundo passo é ter resistência emocional. Isso significa ter a capacidade de suportar os próprios sentimentos, que eventualmente podem nos provocar algumas crises íntimas, né? E entender que são essas crises, são essas dores que vão trazer a maturidade para a gente. A dor, ela sempre vem para nos ensinar alguma coisa, ela não vem para nos maltratar, né? Depois, o terceiro passo é você saber o que você quer. É descobrir o que realmente se deseja. Para quê? Para poder escolher o caminho certo, o caminho que vai te levar nesse objetivo. Se eu não sei para onde eu quero ir, como é que eu vou saber qual a rua que eu vou entrar? É mais ou menos por aí. E o quarto passo é o próprio título do livro: escutar os sentimentos. Aqui no nosso coração, aqui nos nossos sentimentos, está localizado uma coisa como se fosse o GPS do nosso plano de vida, né? É o caminho da nossa evolução. E quando nós aprendemos a escutar os nossos sentimentos, a gente começa a entrar em sintonia com o que tem de divino dentro de nós. Então, tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, mas esses são os 4 primeiros passos, né? E que se a gente seguir por aí, começar por aí, com certeza nós vamos chegar lá, né? E quem consegue conquistar essa autolibertação vai ficar bem consigo mesmo. Vai se tornar uma ótima companhia para si próprio. E, consequentemente, passa a conviver melhor com o seu próximo e com tudo aquilo que faz parte da sua jornada. A sua vida vai ter muito mais felicidade. Quando as pessoas são educadas para enxergar claramente o lado sombrio da sua própria natureza, quando as pessoas conseguem enxergar o que elas têm de escuro aqui dentro do seu coração, elas aprendem ao mesmo tempo a amar e compreender melhor os seus semelhantes. Então uma coisa vai completando a outra, né? Por outro lado, quando nós não temos essa autolibertação, nós ficamos nos debatendo em flagelos morais assim lamentáveis. A gente começa a ficar escravo de condutas autodestrutivas, conflitos crônicos, mágoas permanentes, frustrações, e a gente vai ter até vergonha de si mesmo.
Isso é muito natural. A gente precisa ter a consciência de que eu faço as minhas vontades e você faz as suas. Eu não estou neste mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E você não está neste mundo para viver de acordo com as minhas expectativas. Eu sou eu e você é você. Nós precisamos saber quem nós somos. Porque senão, nós vamos ser aquilo que os outros acham que nós devemos ser. Nós vamos ser aquilo que a sociedade convenciona como se deve ser, o que se deve fazer. Certa vez, Jesus também fez um questionamento e ele perguntou assim: qual é o aproveitamento do homem ao ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Esse questionamento de Jesus, ele é bem claro, se referindo à autolibertação como sendo a nossa maior defesa no caminho da plenitude. Não adianta nada eu ter todos os bens do mundo se eu perco a minha alma, se eu não sei quem eu sou, se eu não consigo ser quem eu realmente sou. Então a autolibertação, ela é uma conquista individual. É uma conquista inalienável e é intransferível. Cada um tem que ir à procura da sua autolibertação. Agora, essa autolibertação também, ela precisa estar muito bem afinada com os propósitos do bem. O cuidado que nós precisamos ter é para não confundir autolibertação com arrogância, com prepotência, com egoísmo, com orgulho, vaidade. A autolibertação não pode se traduzir em ostentação e muito menos em humilhação do nosso semelhante. É preciso respeitar o direito do outro sempre. Tem aquele antigo ditado, bem conhecido, que diz que o meu direito termina onde começa o direito do outro. E isso é uma grande verdade. Quem tem essa autolibertação adota a humildade como conduta. E não sente a necessidade de ficar passando uma imagem, querendo ser uma coisa que não é. Quem tem autolibertação tem a necessidade apenas de ser. Só isso. Tem a consciência da sua real importância perante a vida e perante o mundo que ele vive. Esse que tem autolibertação, ele não vai ter nem mais e nem menos valor do que o outro. Ele é apenas o que ele realmente é. Ele não é nada a mais e nada a menos. É impressionante a gente ver que a nossa capacidade como seres humanos para a gente administrar as coisas materiais, essa capacidade a cada dia ela é mais precisa, ela é mais rica de tecnologia, ela alcança resultados assim muito eficientes, impressionantes no campo material. Mas com relação ao nosso mundo íntimo, nós ainda temos uma falta de habilidade muito grande para gerenciar os nossos sentimentos, a nossa intimidade. Ainda falta muito para a gente aprender. Se a gente pegar, por exemplo, um grande engenheiro, um cara que estudou muito, que é muito inteligente, que é muito capaz, esse grande engenheiro, ele pode conseguir projetar e construir uma ponte maravilhosa, que atravessa o oceano inteiro e que vai ligar dois continentes distantes. Mas esse mesmo engenheiro, talvez, não tenha capacidade de estabelecer uma ponte entre ele e o seu próximo, que mora ali do outro lado da rua, para diminuir essa distância que os separa. Às vezes é difícil até falar um bom dia. Então, autolibertação, gente, é um dos princípios que fazem parte da transformação íntima. Uma transformação que vai permitir que cada um brilhe com exuberância, mandando embora
aquelas sombras interiores que teimam em apagar as nossas capacidades. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós fomos criados para a felicidade e para a perfeição relativa. Mas a gente precisa seguir a orientação de nosso Mestre Jesus. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então é como eu disse agora há pouco, se nós não nos amamos, como é que nós vamos amar o nosso próximo? Como é que nós vamos amar a Deus? Fica muito difícil, tá certo? Então, gente, que nós possamos refletir bastante sobre isso, né? E eu sempre deixo a dica para a gente não ficar só na palestra, porque a palestra, por melhor que ela seja, nem sempre ela é completa. Então vamos lá dar uma pesquisadinha aí nessa mensagem 47, né, do Fonte Viva, para a gente detalhar melhor e entender um pouco melhor, refletir sobre essa mensagem, tá certo? Então, mais uma vez eu agradeço a todos pelo convite e vamos encerrar então com uma prece de agradecimento. Vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar, dirigir o nosso pensamento a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a ti imploro comiseração. Pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois sei que desta dor, no reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de solidariedade, de caridade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias. Mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele
exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu não tiver nenhum teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, não blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado, porque eu nasci. E pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós, muito obrigado, Senhor. Que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita gratidão a todos, que nós possamos nos reencontrar em breve numa outra oportunidade para um novo encontro. Que assim seja. Muito obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Muita paz.